como estruturar uma empresa de jardins verticais. A gente vai conversar, vou falar baseado na minha experiência, né? Eu tenho uma empresa de jardins verticais já faz 2 anos e quase meio, 2 anos e 2 anos e meio mais ou menos. Indo para 3 anos, que é a data que, como fala, o prazo que o pessoal fala que se você passar de 3 anos com a empresa é porque ela deu certo, não vai mais fechar. A gente já sobreviveu aos 2 anos, que também foi um marco importante, e estamos indo felizes e contentes para o 3º ano, logo, a Serhouse vai estar firme e forte, e comprovadamente, já está firme e forte, mas comprovadamente, inquestionavelmente, o nosso modelo de negócio aí vai se comprovar certo, já está se comprovando. E justamente o tema de hoje é falar sobre o que você precisa ter, você que é instalador, você que quer ser um instalador, o que você precisa ter para começar a trabalhar nesse segmento, para começar a atender esses clientes. E para começar essa conversa, vou explicar a minha história, a história da minha estrutura, né? Porque minha história já estão cansados de saber. Mas como que começou a Serhouse, qual foi a estrutura básica? E você deve estar se perguntando, se eu quero entrar nesse mercado, como que tem que ser a minha estrutura? O que eu preciso ter na minha loja? Eu vou precisar contratar um arquiteto para deixar a loja bonita, igual o meu escritório hoje? Eu preciso... qual a metragem mínima necessária? Como é que eu quero espaço para receber cliente? Pode ser em shopping, pode não ser. E a resposta, pessoal, meu Deus, você não precisa ter um escritório, você não precisa ter uma loja, você não tem que ter isso. Não se preocupe com isso. Você não tem que ter nada para receber seu cliente. Por quê? Porque você vai atender o seu cliente na casa dele, na obra dele, na empresa dele. Não se preocupe, você não vai ter que alugar um ponto comercial para daí começar a trabalhar com jardim vertical. Esquece, você não precisa disso. Então, qual foi a estrutura que eu comecei? Quando eu comecei, eu já falei isso bilhões de vezes, eu não tinha capital inicial, não tinha dinheiro, não tinha onde cair morto, essa que é a verdade. Apesar de eu ter trabalhado nos Estados Unidos, apesar de eu ter trabalhado anos numa multinacional, eu acabei completamente descapitalizado por uma série de fatores que eu já falei aqui, mas entre elas, pai com câncer, que tive que ajudar a pagar tratamento e despesas do tratamento dele. Fiquei quase 2 anos desempregado, então minhas economias se esvaíram. E o fato é que eu comecei do zero e antes de eu entender que eu queria ter a Serhouse, eu sabia que eu queria empreender e foi para isso que eu larguei a Bung e fui para os Estados Unidos. Só que eu achei que tinha quebrado a cara. Falei, nossa, eu saí de um puta do emprego, ganhava bem pra caramba, atrás de um sonho e quebrei a cara. Era essa a sensação que eu tava. Porque eu não conseguia entender como que era o mercado que eu precisava atuar, como que era a empresa que eu ia ter para ter sucesso. Eu não entendia, eu não conseguia ainda, não estava claro para mim. Eu não tinha coragem de dar o próximo passo. E porque eu não tinha dinheiro para montar nada. Então eu não tinha dinheiro para montar uma barraquinha de cachorro-quente, não tinha dinheiro para nada. Estava completamente dependendo dos outros, da minha família. E eu não sou de família rica. Então, até que apareceu, eu já estava trabalhando com paisagismo, né? Eu trabalhava com outra coisa completamente diferente na Bung. Eu sou agrônomo, eu trabalhava, primeiro eu trabalhei 3 anos e meio em usina de cana, coordenador de plantio mecanizado, trabalhava com agricultura de precisão, automação, era muito legal. E daí depois eu fui para o financeiro da Bung, virei Faria Limer lá, trabalhava na sede da Bung no financeiro, odiei, não tem nada a ver comigo aquilo. Daí que eu criei coragem para sair, só que eu queria algo diferencial, por isso que eu fui para os Estados Unidos. Eu sei que vocês já ouviram essa história, mas vou resumir rapidinho. Fui para os Estados Unidos trabalhar com paisagismo, cheguei lá, era só irrigação. Falei, meu Deus do céu, só tem irrigação, só faço irrigação paisagística. Eu nunca vi isso no Brasil, isso nunca vai dar certo, ninguém está disposto a pagar, era a minha cabeça da época. Ninguém está disposto a pagar, e agora? Tá, daí eu voltei, trabalhei numa empresa de paisagismo, não era o que eu queria, a empresa também não estava bem, e saí da empresa achando que ia aparecer alguma coisa, não apareceu nada, fiquei desempregado. Até que, uns 6 meses depois, apareceu meu primeiro cliente de irrigação paisagística. Foi um amigo meu que me convidou, ele tinha um projeto, uma casa muito grande de jogador de futebol brasileiro que joga na Rússia hoje, naturalizado. E a gente fez
todo o sistema de irrigação, mas era gigantesco, assim, era maior que qualquer sistema que eu tinha feito nos Estados Unidos. E daí que eu percebi, pô, tem mercado para isso, tem cliente para isso. E foi a primeira vez que eu tive contato com esse público de alto padrão aqui no Brasil. Eu não sabia nem que existia gente tão rica, essa que é a verdade. Com base nisso, ter essa primeira experiência de montar esse sistema que foi gigantesco e vendo o valor que eu tava lidando, né, que não foi nada barato o sistema, custou o valor de um carro, posso dizer assim, um carro bom. O que aconteceu? Eu já me toquei, pô, esse é o mercado que eu posso trabalhar. Só que, tá, e agora? Qual que é o próximo passo? Como é que eu vou achar o próximo cliente? E fiquei mais uns meses aí me arrastando até que, primeiro, surgiu um curso. O meu fornecedor, que eu comprei o equipamento de irrigação, me chamou para um curso rápido ali, acho que era 3, 5 dias, não lembro, sobre sistemas de irrigação. Eu já sabia, mas eu já tinha experiência, né? Era um curso bem básico, né? Então eu fui participar desse curso e lá eu conheci pessoas de vários lugares do Brasil que trabalhavam com irrigação. Daí eu vi, pô, tem gente que trabalha com isso, tem mercado, e eu via gente, tinha um cara de Florianópolis lá que, nossa, contava, porque eu fiz isso, fiz aquilo, minhas obras, essa casa e tal. Meu Deus do céu, dá para trabalhar com isso. Mas ainda não consegui achar meu próximo cliente. Eis que, graças a Deus, o meu amigo de faculdade, Gustavo Milak, trombei com ele no mercado municipal aqui de Curitiba e ele, e aí, o que você está fazendo? Fazia uns, sei lá, uns 8 anos que eu não via ele, 8 anos exatamente, ele era meu calouro. Ele falou o que ele estava fazendo, tinha uma produção de orgânicos e tal, e eu falei que estava fazendo, tô trabalhando com paisagismo, que legal, e aí, muito trabalho? Falei, pra caramba, não, eu tava ferrado. E ele falou, então, tem um tio meu que ele mora num apartamento garden, né, aqueles que tem jardim, e ele tá querendo fazer um jardim vertical, só que ele não acha quem faça, ele não acha quem faça. Isso é muito importante. Já cansou de procurar, não sentiu confiança em ninguém que se candidatou, e ele precisa de alguém que faça jardim vertical. Você faz? Eu falei, claro, faço com certeza. E lá fui eu, visitei, entendi. Eu já conhecia mais ou menos como que era, mas só como, assim, de longe já tinha visto, mas eu nunca tinha feito um jardim vertical. E dei a tapa lá e fui lá fazer. Para isso, fui no fabricante, conversei demais com ele para entender o sistema. Fui nos produtores de plantas, entendi quais plantas que são usadas para jardim vertical, para começar, né? E fui no meu fornecedor de irrigação entender o que tinha no Brasil disponível para irrigação de jardim vertical. Daí, nesse processo aí, eu consegui entender o que eu precisava para fazer esse primeiro vertical e fiz o meu primeiro vertical. De lá para cá, foram algumas dezenas, que na verdade é mais de uma centena já, não sei quantos verticais a gente fez, deve estar chegando perto de 200 já, sem brincadeira. Não sei quantos metros quadrados, mas muito jardim vertical. Só que eu pulei uma etapa. Quando eu atendi esse cliente, esse meu primeiro cliente de jardim vertical, que caiu a ficha. Cara, é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso montar uma empresa especializada, que não seja uma empresa que faz jardim, que faz o famoso jardim de pedrinha branca com buchinho e fênix, que eu sempre falo. Eu preciso ter uma estrutura, uma marca para atender esse cliente de alto padrão. E eu tenho que ter um diferencial, que no meu caso, o diferencial é a técnica. É a técnica que faz o cliente ter interesse em trabalhar comigo. Por isso que ele está disposto a pagar mais para ter alguém fazendo esse serviço. Porque tem floricultura que faz, tem gente que faz, tem gente que... Eu quero dizer assim, nada contra floricultura, não é isso. Mas tem pessoas de outras áreas que não são focadas em vertical que atendem vertical. Só que eles não fazem do jeito certo. Então, para mim ficou claro, é isso que eu tenho que fazer. Com o dinheiro desse cliente do vertical, que eu devo ter lucrado aí naquele vertical uns 3 mil reais, porque vertical as margens são grandes. Quer dizer, não são grandes as margens, mas os valores totais são grandes. Então você tem te sobra um valor considerável. E pensando que eu instalei completamente sozinho, sem contratar ninguém, sem mão de obra
sem pagar um funcionário, então o dinheiro que entrou era limpo. Claro que eu tive despesa de gasolina, despesa de várias coisas. A única coisa que eu tinha era meu carro, tá? Era meu carro lá do tempo da Bung ainda, meu HB20. Então, com esse dinheiro, o que eu fiz? Eu entendi, é isso que eu quero. Eu procurei ser um contador, montei meu CNPJ e fui atrás de uma empresa de comunicação para desenvolver minha marca. E assim nasceu a marca Acer House. Com a marca Acer House, eu peguei mais R$350, que foi um valor ridiculamente baixo, coitado do Natan. O Natan foi um cara que eu achei na OLX e montava sites. Ele é web designer. Com R$350 eu montei meu site, que é o mesmo site que está até hoje. Se você procurar, se for lá no acerhouse.com.br, é o mesmo site. Eu ainda estou fazendo meu site novo. Isso tudo aconteceu faz 2 anos e meio, pessoal. Então, dessa forma, eu estruturei o começo da minha empresa. Isso que foi o que eu precisava. Eu precisava de um CNPJ, eu precisava de uma marca, eu precisava de um site e rede social e tal é importante, mas eu ainda não tinha. Demorei para realmente movimentar isso. Então, com essa estrutura, eu consigo fazer o quê? Começar a desenvolver meu comercial. Daí, com o relacionamento que eu fiz com o fornecedor dos módulos e do equipamento de irrigação, o que aconteceu? Pessoal, não tem quem faça isso no mercado. É impressionante. Não tem quem faça isso no mercado. Começou que esses fornecedores que tiveram esse primeiro contato comigo, falei, ó, estou disposto a fazer isso dessa forma, e eles confiaram em mim, começaram a me passar cliente. E me passaram 1, 2, e passaram 1 por mês, de repente estavam passando 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Hoje eu não tenho ideia de quantos clientes que eles me indicaram, mas eu devo demais a Flash Prime e a Carrier, porque foram eles que me deram os primeiros clientes. E eu sempre repito, não subestime a força, o poder que os fornecedores têm em te ajudar a se desenvolver nesse mercado, porque o fornecedor, o vendedor lá do equipamento de irrigação, dos módulos, ele não instala, eu te digo, ele não instala, ele não vai pegar o produto dele e colocar no cliente, instalar um vertical pronto, não vai. Ele precisa de alguém como eu, como você, para fazer isso para eles, ele precisa de você para a venda dele funcionar. Então, se não tiver alguém para instalar, o cliente vai ligar, vai perguntar, eu quero ter um jardim vertical, você instala? Eles falam, não, e acabou a venda, não tem o que fazer. Então, ele precisa de alguém como a gente para desenvolver o mercado. Se você mora num lugar, por mais distante que seja, eu te garanto que os fornecedores querem que o produto deles chegue até essa região, eles querem conquistar mercado. Então, se você se disponibilizar a fazer isso, eu te garanto que você vai ter o apoio dos fornecedores, desde que você saiba o que está fazendo, você consiga comprovar, mostrar que você não é um aventureiro aí que caiu de paraquedas e não entende absolutamente nada e acha que é só pendurar o módulo na parede e enfiar a planta dentro e tá entregue o jardim vertical. Não é isso que é fazer o jardim vertical. Não é isso que é ser um especialista em jardins verticais. Eu quero começar mostrando então a minha estrutura inicial de quando eu comecei a montar o meu jardim vertical. Quando eu comecei, a única coisa que eu tinha na vida era isso daqui, ó. Aqui foi meu primeiro escritório, meu depósito, tudo que você possa imaginar relacionado à Acer House estava dentro desse carro. O que não estava aí estava na internet. Essa era a minha estrutura básica, minha estrutura mínima. Aí já tinha uns 6 meses de empresa. Então era o meu HB20 da época, eu comprei o HB20 na época que lançou, lá em 2012. Comprei pela internet, eu nunca tinha visto o HB20 na vida, comprei. Tá. Nessa época eu estava podendo, né? Trabalhava multinacional e tudo mais. E a única coisa que sobrou nessa época financeiramente de patrimônio foi o HB20. O que aconteceu? No começo, deixa eu inverter aqui. No começo, né, como é que faz? Vou tirar. Pera aí, pessoal, deixa eu parar de compartilhar. No começo, o primeiro vertical, como eu disse, eu fiz sozinho. O segundo vertical, eu também fiz sozinho, foi só uma irrigação de alguém que estava fazendo. Quando eu comecei a fazer jardins verticais maiores, eu comecei a contratar um jardineiro, como se fosse um empreiteiro.
Então era um jardineiro que tinha uma equipe própria, que atende vários paisagistas e tal, isso é super normal, super experiente. E quando eu fui orçar, eu já perguntei, cara, quanto que você cobra por diária? Ele me falou lá, na época era R$ 130 por pessoa, por funcionário dele. Então, por diária, né? Então, esse valor estava incluso o transporte da pessoa, eu não precisava pagar alimentação, não precisava pagar nada. Era R$ 130 para ter uma pessoa lá com ferramenta, com tudo instalando no jardim vertical. Então, isso eu repassei para o cliente, não saiu do meu bolso, saiu do bolso do cliente. Eu considerei isso no meu cálculo. Então, assim foi durante um bom tempo. O próprio... Eu usava a furadeira, a parafusadeira, tudo desse jardineiro, não tinha. Então, eu não precisei comprar nada, absolutamente nada não precisei comprar para atender os primeiros clientes como a Ser House, porque esse que eu fiz sozinho, eu não era Ser House ainda. Foi com o dinheiro desse cliente que eu montei a Ser House. Olha, R$ 3.000, é verdade, me perguntam quanto de dinheiro que eu preciso para montar uma empresa. E eu montei uma empresa com R$ 3.000, fruto do primeiro cliente. Tá. Você não precisa ter o primeiro cliente, você não precisa ter a empresa pronta no seu primeiro cliente, tá? Isso é importante. Mas logo você vai querer ter, você vai ver. Então, dessa forma, a minha estrutura era muito reduzida. Não tinha, eu fiquei pessoal, até agosto do ano passado, e agosto do ano passado foi ontem, eu não tinha um funcionário com carteira registrada. Não tinha. Eu tinha uma equipe eu cheguei a ter umas 15 pessoas trabalhando comigo ao mesmo tempo, de operacional, além da minha orçamentista, mas nenhum era contratado. Por quê? Porque era terceirizado. Eu tinha esse jardineiro que tinha equipe. Então, eu contratava ele e essa equipe era dele, não era minha. Era uma equipe terceira, só que era de dedicação exclusiva. Desde que eu montei a empresa, eu nunca fiquei um dia sequer sem trabalhar. Nunca. Mesmo com a pandemia. E um detalhe importante é que, com a pandemia, nossa, meus negócios assim multiplicaram. Impressionante. O que aconteceu? Eu imagino. Esse cliente que eu atendo, esse público-alvo que eu atendo, ele é muito focado... Desculpa, esquece. Esse público-alvo que eu atendo, ele viaja muito, gasta muito com shopping, com compras, com um monte de coisa que ele não pode fazer mais na pandemia. Então, o dinheiro da viagem anual que ele fazia, aí, sei lá, ficou disponível, está parado o dinheiro lá para ser gasto. E ele está gastando em várias coisas, e uma das coisas que ele quer gastar é com a casa dele, porque é onde ele está passando a pandemia. Então, eu calculo que seja por isso, somado ao fato de que a minha empresa foi ganhando corpo, foi ganhando confiança, foi se estabelecendo no mercado. A verdade é que hoje, se eu for pegar um cliente novo, se eu não como chama, trazer novos funcionários, se eu não contratar ninguém, eu só consigo atender um cliente novo em final de maio. Olha só. Claro que não é assim que funciona, né? Por exemplo, hoje mesmo acabou de aparecer um cliente que falou, eu preciso, assim, 5 minutos antes da live, eu preciso de tudo pronto em 2 semanas. Você quer? Então tá, daqui a 2 semanas vai estar pronto, só que isso vai ter um custo extra, né? Então o cliente vai pagar a mais por isso, porque o que vai acontecer? Eu vou ter que me estressar, me rasgar, me desdobrar em 5 aqui, eu e minha equipe, para dar conta de fazer tudo que a gente tinha para fazer, mais esse cliente. E alguns clientes a gente vai ter que negociar aí para postergar um pouquinho o prazo para atender ele. Então ele vai ter que pagar a famosa taxa de urgência, né? Deixa eu ver se alguém mais escreveu. Opa, tem pergunta grande aqui. A Paty, vamos ver. Fazendo uma moralzinha, João, espalhando... Paty Reis, fazendo uma moralzinha, João, espalhando para todo mundo sobre este curso que será uma grande oportunidade para todos nós. Tenho certeza que sim, para mim foi. Jardins Verticais mudaram a minha vida. Beleza, João, sou o Fagner Júnior, sou paisagista. Quais módulos são melhores para jardim vertical? Eles têm como programar a irrigação de um jardim vertical de acordo com a posição e qualidade. A gente usa... Ixi, aqui embaixo de mim na garagem está cheio de módulo, mas a gente não tem nenhum aqui em cima. Eu uso só a Plash Prime, que o módulo chama Plash Wall. Esse é o método construtivo que eu uso, não uso outro. E é o que eu recomendo e é esse que eu sei que dá certo. Eu não recomendo nenhum outro. Não que os outros não deem certo, mas o que eu garanto que eu ponho a mão no fogo que dá certo é o Plash Wall.
E sobre a irrigação, sim, a gente usa o Rainbird, que é a marca líder mundial, e a gente usa um controlador, o melhor equipamento que existe no mundo, tudo vem dos Estados Unidos. Se você instalar um sistema de irrigação em Nova York, ou San Diego, ou em Londres, ou em Dubai, eu te garanto que vai ser o mesmo sistema de irrigação que eu instalo aqui, o mesmo controlador. Não tem nada melhor no mundo. Então, por quê? Porque a gente atende um público premium que ele quer tudo. É o que eu sempre falo, você está vendendo uma Mercedes. E você não vai colocar um motor de Brasília velha no Mercedes. A irrigação é o principal componente de jardim vertical. É a irrigação que faz o jardim vertical dar certo. Então, você não fique com dó de gastar o dinheiro do cliente, porque ele quer qualidade. Ele vai ficar furioso com você se você colocar um timerzinho de R$50 que para de funcionar em 3 meses. É melhor ele gastar R$1.000 no controlador legal do que 50 num que vai deixar de funcionar e o jardim vertical inteiro vai fazer o quê? Vai morrer. Então não deixe o seu, eu falo isso na live, não deixe o seu vertical de milhares e milhares de reais dependendo de uma pilha que custa R$1, tá? É isso. Então, e assim foi. A minha estrutura inicial para começar, basicamente, o que é muito importante, né, mas eu acho que dá para se adaptar se você não tiver. Se você tiver um carro, ajuda pra caramba. Se não tiver, tem Uber, tem gente que faz frete, tem outras formas e, principalmente, esse jardineiro que você vai contratar para terceirizar para instalar para você, e você vai explicar tudo como tem que ser feito, esse jardineiro, com certeza, tem já um carro. Então você vai poder usar o carro dele. Tá? Isso é muito importante. E um detalhe crucial aí. Quando eu falo em terceirizar a obra, em contratar uma empresa, para você não ter que ter um funcionário fixo ali que você vai pagar um salário, não sabe ainda qual que é o teu fluxo de caixa, qual que é a tua demanda inicial, você não vai fazer isso. Você não vai contratar ninguém, vai assinar a carteira de ninguém quando começar. Óbvio, eu recomendo realmente terceirizar. Você contrata esse empreiteiro, né, esse jardineiro, e ele é que vai ter essas preocupações de questão trabalhista e tudo mais. Você só está terceirizando essa obra. Só que não é que você vai entregar, olha, faça o vertical para mim, vira as costas e volta só quando estiver pronto. Pelo amor de Deus, é você que vai fazer vai passar tudo que tem que ser feito. Daí você vai me perguntar, tá, mas daí eu vou ensinar o jardineiro a fazer? Não, você não vai ensinar o jardineiro a fazer primeiro, porque são etapas. A pessoa não vai pegar tudo que você aprendeu, porque você está passando ele. A questão é, ele vai saber o que fazer, não por que ele está fazendo e nem como que ele faria em outras situações. Então, desculpa. Então não se preocupe com isso e entenda que esse jardineiro vai ser seu parceiro. Então, e claro, se você achar que consegue instalar sozinho, está disposto a pegar um trabalho braçal aí e fazer, vai fundo, pô, faça, com certeza, mas se você vende um vertical aí de 300, de 500 módulos, e a gente já fez vertical grande assim, logo no começo, vertical, isso eu tô falando um vertical aí de 200 metros quadrados, é muito grande. Você não vai conseguir fazer sozinho, o cliente vai ficar louco com você, claro que você vai precisar de ajuda. Tá. No curso se ensina a programação para os tipos de plantas? Sim, eu vou ensinar sobre as plantas e vou ensinar sobre a programação, sobre a configurar o controlador da irrigação. A Rita Barroso, minha colega de faculdade, estava perguntando como que eu escolhi esse jardineiro. Eu escolhi esse jardineiro porque quando eu trabalhei numa empresa de paisagismo, que eu falei que voltei dos Estados Unidos e fui trabalhar numa empresa de paisagismo, já vim dos Estados Unidos com esse emprego, com essa vaga fechada já. Ele trabalhava para essa empresa também. E eu saí da empresa e ele também saiu depois. E ele já trabalhava dessa forma, ele era terceirizado lá. Então eu sabia que ele é muito bom, ele atende os melhores paisagistas de Curitiba. E assim, entenda, se você pagar o que o paisagista paga para ele, o melhor paisagista da sua cidade, ele vai trabalhar para você da mesma forma, não interessa que você está começando ou não. Daí você fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você vai ter dinheiro para pagar porque você só vai contratar ele com a venda feita, com o dinheiro do cliente na sua mão. Eu já falei sobre orçamentos aqui, você não vai
Você não vai tirar do seu bolso, você não precisa nem ter estoque inicial. Pessoal, você não precisa ter estoque inicial. Olha aqui, o módulo você compra conforme você precisa. Hoje eu já tenho um estoque de módulos, porque eu quero velocidade, eu quero vender e começar a instalar, se puder, amanhã. E eu não quero depender de fila de fábrica e tal, porque com a pandemia aí, além da demanda deles cresceu, falando, a pandemia está ajudando a gente, apesar de toda a catástrofe que está sendo para o mercado paisagístico de plantas, está sendo muito, o mercado paisagístico está crescendo nessa situação. Não, pelo amor de Deus, não estou minimizando nada, nem nada assim essa situação horrível que a gente está passando. O que eu estava falando? Tá, hoje eu tenho esse estoque inicial. Mas eu não tinha, eu comprava o módulo à medida que precisava. Sistema de irrigação, mesma coisa, fechou, eu compro o equipamento e vem. Planta não tem como estocar, você tem que comprar à medida que você vende, porque cada vertical é um caso à parte, você não vai fazer todos os verticais com as mesmas plantas, óbvio. Então você tem que ter um fornecedor de confiança que você possa encomendar as plantas e saber que dali a uma semana, sei lá, as plantas vão estar na sua mão. Por quê? Porque primeiro você vai instalar o vertical, vai deixar a estrutura pronta para depois as plantas chegarem, porque senão a planta fica esperando lá na casa do cliente, não vai estar na condição certa, vai começar a ficar feia e tal. Não, primeiro você faz essa logística para as plantas chegarem no momento certo e você, logo que chegar, já plantar ela para não ficar sofrendo. O painel controlador Hunter com sistema Wi-Fi é funcional, mas tem hoje marcas melhores que a Hunter para irrigação? Então, eu trabalho com a Rainbird. A Rainbird e a Hunter são similares, é como Coca-Cola e Pepsi. Elas entregam basicamente a mesma coisa. A Rainbird é a marca líder mundial. Ela é a Coca-Cola, é a que mais vende, foi ela que inventou o primeiro aspersor agrícola. E a funcionalidade das duas é basicamente igual. O que vai mudar, e é isso que pesa para mim, por que eu escolhi... Eu comecei, na verdade, instalando o Hunter. Mas por que eu mudei para a Rainbird? Porque a Rainbird me dá um suporte muito melhor. Para comprar a Hunter, por exemplo, eu tenho que olhar lá no catálogo deles e eu não posso falar que eu quero um controlador, como que é, Pro C, não sei o que. Vê um Pro C aí de 4 setores. Não, eu tenho que falar que eu quero um produto código 9354 tantas peças. Eu tenho que saber o catálogo do distribuidor, colocar o código e fazer o pedido. Daí, se eu quero alguma coisinha diferente, eles falam, não, isso você que tem que saber o que você quer, eu só sou vendedora. Eles não dão esse suporte de falar, se um funcionário meu ligar para o meu distribuidor Rainbird, que aqui é a Carrer, e falar que quer, no caso de, vou usar o caso da irrigação paisagística, eu quero aquele bocal amarelinho lá, ele sabe qual que é e vende. Ou na peça de irrigação, que tem o conector inicial que a minha equipe chama de tetinha, porque realmente parece uma tetinha. Eu falo, quero 10 tetinhas. Ele vende. Agora, se eu pedir uma tetinha para Hunter... e também porque a Rainbird, através do seu distribuidor, que é a Carrer, na verdade é a Carrer, né, me repassa cliente. Então, não tem como eu não trabalhar com a Rainbird. Eu sou apaixonado pela Rainbird porque eu devo boa parte do que eu sou, da minha empresa, do que a minha empresa é, pela Rainbird. Então, eu te dou essa dica. Independente se é Hunter ou se é Rainbird ou a marca que for, na verdade são duas grandes marcas, dois grandes players mundiais. Existem outras marcas, tem uma italiana e tal, mas trabalhe só com equipamento profissional. Das marcas profissionais, privilegia aquela que te privilegia, aquela que te indica, aquela que te traz clientes, aquela que é parceira. Você não precisa só de um fornecedor. Você tem o vendedor que te atende tem que saber teu nome, tem que querer vender para você. Hoje eu sou a maior revenda Rainbird do Paraná. Em 2 anos. Então, se eu ligar para o meu fornecedor e pedir qualquer coisa absurda para ele, ele vai se esforçar para me atender. Então, o que a gente precisa de parceria, não é só comprar. Então, completando aqui, se existem marcas melhores, como eu disse, a Hunter e a Rainbird são similares. Eu prefiro a Rainbird, mas das que tem no mercado, as duas são as melhores. De acordo com a qualidade de plantas, muda alguma coisa na irrigação?
Então, o cuidado com as plantas no vertical, eu sempre falo, é por atacado. Você tem 1 bilhão de plantas aqui por metro quadrado e elas têm que se virar com a condição que você dá lá. Então, você vai selecionar plantas com necessidades parecidas. E a distribuição de água no vertical é diferente. Em cima recebe menos água do que embaixo, porque a drenagem vai caindo de um módulo para o outro até chegar lá embaixo. Então, em cima tem pouca água e embaixo tem muita água. Então, você distribui as plantas pensando nisso. A irrigação muda conforme a planta? Olha, até dá para dizer que sim, mas a irrigação muda mais com relação ao tamanho do vertical, a localização, se ele é de sol, se é de sombra, se é interno, se é externo, se pega vento, se não pega. Tem várias situações aí. Também as condições do cliente, por exemplo, se você vai colocar um vertical, eu já instalei um vertical assim, que ele acaba molhando a calçada no supermercado e ele acaba molhando ali a entrada dos carros. Ali. Então o que a gente faz? E por quê? Porque o vertical no Mufato, tá ali no meu Instagram, deve estar no Instagram da... Quer dizer, não sei se está no meu pessoal, mas do Acer House com certeza está. Ele fica do lado da entrada dos carros e tem uns arcos assim em cima da entrada e tem vertical até em cima. Lá não tinha como, a água simplesmente cai no chão. Então, o que a gente fez? A gente programou a irrigação para funcionar de madrugada, um pouco antes de amanhecer, a hora que o mercado está fechado, assim não molha os carros a hora que passa. Como você faz a adubação depois das manutenções? A gente usa um sistema de fertirrigação e o meu substrato, ele tem osmocote original, vem dos Estados Unidos. Ele é formulado especialmente para mim e a gente vai começar a comercializar ele com uma embalagem da Acer House. Ele tem o osmocote, é um adubo de liberação lenta, então ele fica até 1 ano liberando. Ele é um NPK, né, um adubo revestido por uma resina que vai se dissolvendo com a irrigação, com a água. Então você vai se dissolvendo, demora 1 ano para esse processo se completar. Então ele vai liberando aos poucos esses nutrientes. No curso você passará contatos fornecedores de mouse, com certeza eu vou passar todos os meus contatos, não se preocupe com isso. Todos os meus contatos eu vou disponibilizar. O que eu não posso prometer é que eu vou te passar os contatos dos produtores e distribuidores de plantas do Brasil inteiro, que isso é humanamente possível. Mas os meus contatos, pode ter certeza que você vai ter acesso. E eu vou te dar as dicas para você achar os seus fornecedores de plantas aí. Rita Barroso. João, a Plastic Farm é uma empresa nacional, pelo que pesquisei. Você indica alguma marca de fora? Olha, existem empresas aqui no Brasil com outros métodos construtivos que, inclusive uma que o sistema que eles usam é patenteado do México, que trabalham. Só que o que acontece? De todos os métodos construtivos que eu conheço aqui no Brasil, a que tem o melhor custo-benefício é a Plastic Farm, por N fatores. Um vertical de mantas, que é o da maior empresa de jardins verticais hoje, de mantas, é um valor por metro quadrado que chega a ser 6 vezes maior do que o meu. Então não é qualquer cliente que vai poder pagar. Eles estão lá em São Paulo, então lá tem concentrado ali um público consumidor com altíssimo poder de compra, que não é o mesmo que acontece aqui em Curitiba e muito menos no interior. Então, para você conseguir atender uma clientela maior, não dá para ser de manta. Jardins de manta precisam de uma tecnificação altíssima e a chance de dar errado é muito grande. O que eu vejo de vertical de manta mal instalado que dá errado, o problema não está na manta, o problema não está no método construtivo. O método construtivo dessa empresa, que vocês devem saber qual é o método construtivo criado pelo Patrick Blanc, que é o papa dos jardins verticais. Procurem, vou até escrever aqui, ó, Patrick Blanc. Ele que desenvolveu o jardim vertical moderno. Só que de lá para cá, o mercado desenvolveu outras soluções que são uma evolução daquela, não porque aquela seja ruim, mas porque é muito cara. Você precisa ser um governo, precisa ser uma mega empresa, ou precisa ser muito rico para ter aquilo, para poder comprar um jardim vertical daquele. É jardim vertical de 100, 200, 300, 1 milhão de reais. Então, criou-se outros métodos construtivos mais baratos e destes, o que eu recomendo é o da Plastic Prime, com certeza absoluta. Já aconteceu de morrer alguma planta
o que você faz? Claro, pessoal, isso aqui é um sistema vivo, tá sujeito a morrer uma planta. O que acontece? Quando morre uma planta, ou a gente substitui, ou o ideal é, a gente tem ali um sistema tão complexo, tantas plantas por metro quadrado, que se uma planta morrer, isso, pessoal, é super aceitável, super normal. A planta do lado ocupa o vazio deixado por ela. E você nem percebe. Na verdade, o cliente nem percebe quando morre uma planta, a maioria das vezes. O que não pode acontecer, mas que também acontece, é quando a gente instala um vertical, morrer todas as espécies de uma planta. Então você tem lá 10, 15 espécies diferentes e todas de uma espécie só morrem. O que isso quis dizer? Foi um erro de projeto. A gente está sujeito a acontecer isso. Não é comum, mas também não é nada de outro mundo se acontecer. Se acontecer, nos primeiros 3 meses, eu dou garantia e reponho para o cliente com outra planta, claro. Então, é perfeitamente normal, porque eu chamo esses 3 primeiros meses de período de adaptação, né? Nome criativo. Nesse período de adaptação, a gente vai ver como que as plantas vão se comportar, porque uma coisa é lá no projeto, lá no computador, lá no papel, a hora que você define quais plantas vão usar. Daí chega lá no cliente, tem sol, tem chuva, tem vento, tem sombra, tem um monte de fatores e pode ser que alguma planta não se adapte e você não previu isso. Tudo bem, você previu no orçamento que vai ter uma taxa de reposição ali, então você está preparado para caso isso aconteça e o cliente está ciente disso. Eu falo para o cliente, se acontecer qualquer problema com algumas plantas, os primeiros 3 meses eu vou repor, não se preocupe. No curso, você vai mostrar detalhadamente o processo de construção de jardim vertical, do início ao fim? Sim, eu vou instalar, eu vou pegar, eu já sei qual cliente, eu vou gravar semana que vem, ou talvez nesse final de semana, o cliente real. Eu vou instalar o vertical desse cliente do zero, filmando e mostrando. O curso já valeria pelos contatos dos produtores, com certeza. Mas vai ter um bônus que, olha, vocês não vão acreditar. Em todas as linhas de módulo, você coloca a mangueira de gotejamento. Quando o vertical é baixo, sim. Quando ele é muito alto, e alto, eu estou falando de 6, 7, 8 metros de altura, você pode começar, a partir da metade do vertical, você pode começar a colocar um sim ou um não. Por quê? Porque a drenagem, como eu disse, vai passando de um módulo para o outro, então vai chegar muita água lá embaixo. Então você não precisa de tanta irrigação lá na parte de baixo. Em alguns casos, como um que eu já instalei, que é muito alto, tem 12 metros de altura, eu tive que colocar uma calha no meio do vertical, porque ele é setorizado, né? Tem vários, nunca vai funcionar tudo de uma vez só. Eu coloquei uma calha para que a drenagem seja recolhida, porque senão ia sair uma enxurrada lá embaixo. Então, só para concluir o tema da live, não se preocupe com, você não precisa ter uma estrutura gigantesca, só que você vai começar a crescer e você vai perceber que você vai precisar ter equipe, você vai precisar ter gente te ajudando. E não estou falando só de gente instalando. Eu, por exemplo, eu sou muito focado. Você vai ser bom em uma coisa. Com certeza você tem um dom para fazer uma coisa dentro desse... Se você está se dispondo a fazer isso, ou você vai ser bom para fazer instalar o vertical, ou vai ser bom no financeiro, para gerir a empresa. Eu sou bom no comercial, é isso que eu sei fazer. Eu achava que eu não sabia. Eu sempre achei que eu não tinha talento nenhum para ser vendedor, até que eu fui obrigado a me tornar por conta da Ser House. E hoje eu tenho minha autoestima de vendedor lá em cima, porque, porra, tem uma porrada de vertical aí para provar que eu sou bom vendedor. Não se subestime quanto a isso. Você não precisa ser um as das vendas Você tem que entender e amar o que você faz. Você tem que ter a ponta da língua o que você faz. E eu acho que é isso que faz eu conseguir vender. Porque eu sou agrônomo e eu vejo meus colegas que vendem produto lá defensivo, veneno, né? Eu sempre achei, meu Deus, se eu dependesse de vender veneno para sobreviver, eu estava morto. Porque eu não consigo, não entra na minha cabeça, eu não gosto. Eu não consigo convencer alguém a gastar dinheiro com isso, porque não que eu seja, não é questão de ser a favor de orgânico, contra orgânico, não é nada disso. É questão, você não tem tesão nisso, não tem tesão nisso. Então, agora o jardim vertical, olha, me dá 15 minutos que eu vendo para qualquer metido. Então, sobre ter equipe. Quando eu comecei, eu cuidava das obras, eu levava e buscava equipe, porque começou a acontecer que tinha várias obras ao mesmo tempo, e esse jardineiro, ele só tinha um carro e ele não podia ficar passando todo mundo, porque senão o primeiro que era buscado ficava 1 hora sem trabalhar. Então eu ajudava ele também no deslocamento. Eu carregava equipe,
eu fazia orçamento pessoal do céu e atendia os clientes, né? Que é o principal do comercial. Daí eu atendi o cliente, fazia visita, daí eu tinha que montar o bendito do orçamento. Meu Deus, que horas? Eu estava o dia inteiro na casa do cliente, dentro do carro, impossível. Daí, falei, não, chegando em casa, vou redigir esse orçamento. Chegava em casa, comia, tomava banho, dormia, comia e deitava no sofá e acabou. Acordava às 11h30 da noite e ia dormir, não aguentava. Eu não conseguia fazer orçamento. Daí o que eu comecei a fazer? Comecei a chegar, comer, tomar banho e dormir 9 horas da noite para acordar às 4, às 5 horas, fazer o orçamento, tomar café e ir trabalhar. E fazer as coisas da rua, que trabalhando já estava desde as 4. Daí eu comecei a acordar de madrugada, fazer jardim vertical. O que aconteceu? Eu comecei a ficar louco. Eu comecei a ficar louco literalmente. Eu tive um ataque de síndrome do pânico. Um dia eu vou contar essa história para vocês. Eu até hoje trato síndrome do pânico. É uma história absurda, né? Mas tudo bem. Isso foi em 2019. Eu ainda fazia os meus orçamentos. Foi em maio que eu tive a minha crise. Que a síndrome do pânico, a ansiedade é o máximo, extrema. Só em outubro, se eu não me engano, que eu contratei meu orçamentista, que começou a fazer meus jardins verticais. Daí eu tive um alívio. Meu Deus, eu ficava o dia inteiro só fazendo orçamento. E para você ver, eu tinha demanda suficiente para ficar alguém o dia inteiro só fazendo orçamento. E até hoje ela só faz orçamento. Quer dizer, agora não, agora ela tem uma equipe, ela é coordenadora administrativa, faz o orçamento e ainda cuida do restante da equipe administrativa. E só para eu mostrar aqui, sem querer ser metido, mas já sendo, ó, que virou minha empresa, ó. Hoje, aí tem, ó, tá a Carol, que é a nossa orçamentista, coordenadora administrativa, atrás está o Vinícius, engenheiro agrônomo, ele é coordenador de obras, do lado a Alessandra, que é estagiária de arquitetura, ela já saiu da empresa, porque ela é estagiária, né? Tem o Lui lá atrás, que é nosso financeiro, do lado assistente, e hoje, e tem mais gente, está faltando aí os projetistas de irrigação, está faltando os projetistas de paisagismo, e está faltando a equipe de campo, né? Então, pessoal, só para, peraí, ó, essa foto aí, eu fiquei desse jeito dessa foto aí até junho de 2019, tá? Foi quando eu comprei a Toro. Já evoluiu porque, ó, agora esse é o Acer House móvel. Nunca falei isso, não sei o que eu tô falando isso agora. Nunca chamei ela. Pô, pessoal, dá certo. Eu te digo, dá certo. Mas é só você comprar o curso, é só você assistir minha live que vai dar certo? Não, te garanto que não. Você tem que ter sangue no olho como eu tenho. Você tem que se matar de trabalhar igual eu me mato. Porque se você quer só ir tocando, só uma coisinha que eu quero fazer para aumentar minha renda, vai te dar dinheiro, mas não vai construir uma empresa como a que eu estou construindo. Porque, pô, dá trabalho, viu? Porra, como dá trabalho. Dá trabalho pra caramba pra mim. E mais do que dá trabalho, dá emprego também, dá um tanto de gente que eu estou empregando. Mas tem que ter sangue no olho, tem que querer muito fazer dar certo. Então, hoje a gente já tem estrutura de... tem orçamentista, tem financeiro, tem um assistente administrativo, eu tenho um engenheiro que cuida das obras, eu que sou do comercial, eu tenho um agrônomo projetista de paisagismo, tenho uma arquiteta projetista de paisagismo e de urbanismo, eu tenho... 2 minutos. Eu tenho 2 agrônomos que fazem projetos de irrigação paisagística. 2 minutos, pessoal, tá acabando a live. Obrigado por me acompanhar, obrigado pela paciência, pela audiência. Nossa, 53 pessoas ao mesmo tempo, tá bom. E isso que o grosso vem depois, que eles assistem gravado. Obrigado você que está assistindo gravado também, obrigado a todo mundo que assistiu. Boa noite, pessoal. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau.